Muito além da caixa cênica. Esse é o título do trabalho que eu trouxe aqui para vocês hoje. Olá, eu sou a Luciana Bueno, pesquisadora, cenógrafa, figurinista e diretora de arte nas áreas de teatro e audiovisual. E estou muito feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de discorrer um pouco sobre o assunto da minha dissertação de mestrado. De lá para cá, de 2007 até este presente ano de 2021, já se vão alguns anos e fico contente de ver que o assunto tratado lá na dissertação ainda é atual. Obrigado, abraço por esta oportunidade. Esse trabalho é baseado na produção cenográfica contemporânea da cidade de São Paulo, vista através de um prisma técnico, os procedimentos da realização cenográfica. A caixa cênica italiana, na sua trajetória de formação, seus usos e seus multiplicadores são os objetos de investigação desta pesquisa de mestrado, bem como a aplicação destes conhecimentos além do seu meio de origem. Está sugerido aqui, no âmbito do teatro paulistano, um provável elo relativo às formas de utilização das técnicas da construção cênica, olhando para o período entre o início do século XX e o início do século XXI, no que se refere à transformação tanto do material humano quanto de predicados técnicos. Nos primeiros capítulos dessa dissertação está concentrada toda a parte da descrição das técnicas do fazer cenográfico. Eu não vou me ater a elas, indo direto para as ideias sobre o comportamento da caixa cênica. A linguagem cenográfica é baseada em formas, cores, volumes, texturas e movimentos. Um cenário não usa palavras, não descreve, ele mostra. Sem subterfúgios, a cenografia é cruel. Não se tem como escondê-la, a não ser apagando as luzes. Utiliza-se de brutalidade ou de leveza, ora hermética, ora irritantemente óbvia. A cenografia melhor servirá à dramaturgia, não importando a linguagem utilizada. Quanto mais ela expressar plasticamente o conteúdo do espetáculo, quanto melhor ela dominar os elementos da expressão gráfica, cor, textura e forma. Segundo Gianni Ratto, hoje em dia, as artes plásticas e as artes cenográficas muitas vezes são feitas como um flash, como uma charge. Isto causa o empobrecimento da qualidade técnica e estética. A pressão exercida por parte do mercado para um resultado criativo e inovador, não obstante a pressa e a falta de verba a que a criação e a realização são submetidas, é um assunto bastante discutido hoje em dia entre os cenógrafos e figurinistas. Quando se tem uma fórmula ou um padrão, como nos cenários de telões, a variedade de técnicas e procedimentos tem um limite pré-estabelecido. Quando se fala de criar uma linguagem, a cada montagem, o processo é outro. Para isso, é preciso adquirir ao longo da vida uma bagagem técnica e estética ampla e estar disposto a reinventar o sistema de execução a cada vez. Mas isso toma tempo e é preciso um desprendimento e uma generosidade que nem sempre o mercado está disposto a bancar. Quase sempre o resultado desta equação é o trabalho aquém das possibilidades artísticas, mesmo quando se pensa no moderno teatro da caixa cênica, levado em palcos à italiana, onde há um controle satisfatório do ambiente. Mesmo assim, é possível identificar na cenografia moderna procedimentos novos e criativos, bem como procedimentos clássicos bem utilizados e bem adaptados à realidade dos espaços cênicos atuais da cidade. Vamos tomar como exemplo os cenários da Daniela Thomas. Grandiosos em tamanho e em profundidade conceitual, exigem soluções técnicas criativas. Toda sua estética é nitidamente de influência alemã, mas ao desenvolver seu trabalho no Brasil e sem poder lançar mão dos materiais desenvolvidos para o mercado de ópera europeu, ela teve que buscar soluções artísticas no comércio comum de São Paulo, nos comércios de rua, nas empresas e nas indústrias. São muitos os grupos de teatro estabelecidos em São Paulo que pleiteiam um trabalho de continuidade, mas são raros os que têm o acompanhamento de alguém pensando a arte visual do espetáculo. Esta seria sem dúvida uma boa atitude para fortalecer nossos técnicos, artistas e o próprio teatro, que cenógrafos e figurinistas errassem e acertassem junto a atores e diretores e com isso desenvolvessem uma linguagem própria entre todos os artistas daquele espetáculo. Marcos Pedroso é uma exceção que confirma a regra, seja trabalhando com o Teatro da Vertigem ou com Sibeli Forjais em Wojciech. Marcos tinha o conceito dos espetáculos como ponto de partida para o desenho da sua cenografia. Materiais eram trabalhados e, a partir do processo de compreensão das suas naturezas e das possibilidades de relação entre esses materiais e o conceito proposto pela encenação, é que a cenografia tomava sua forma definitiva. Este modo de fazer teatro demanda tempo,
É sempre demorado. Foram 5 meses em Wojciech e mais de 1 ano e meio em Livro de Jó. O cenógrafo e o técnico tinham que estar disponíveis para descobrir, aprender e apreender juntos esta nova relação entre ocupação espacial, material e forma de realização. O Teatro de São Paulo sempre andou lado a lado com o cinema. Sendo assim, tem-se que levar em consideração a ampliação e a diversificação do mercado da cenografia ao longo do século XX. Estes outros meios absorveram profissionais e artistas formados pelo teatro. A sempre pouca verba, particular ou pública, destinada a esta arte, forçou estes profissionais a uma constante adaptação. Criaram-se novos pensamentos relacionados à técnica e à plástica cênica. A cenografia e a cenotécnica passaram a ser realizadas em outras bases e difundidas em outras mídias. O teatro, em certo momento da história, buscou maravilhar visualmente o público. Para isso, tudo deveria parecer mágico. A regra era não revelar o truque para que o público acreditasse naquele universo, criado pela encenação como sendo uma verdade incontestável. Por isso, toda a maquinaria foi escondida nas entranhas do palco. Coxias, fossos, espaço aéreo, urdimento. Toda a técnica foi jogada para trás do proscênio, criando uma tela emoldurada pela boca de cena. Foi diante deste teatro, que buscava reproduzir a vida com fidelidade no auge do teatro realista, que nasceu o cinema, e furtou deste a excelência. A cinematografia tem maior liberdade de composição de imagem e o olho da câmera, único e dinâmico, coloca cada espectador no lugar do rei, ampliando as coxias e permitindo que se esconda toda a maquinaria, todos os truques espetaculares de encenação, com muito mais propriedade que o teatro jamais fará. Enquanto no teatro temos uma convenção na qual o público aceita, num palco de 100 metros, a representação de uma vila de 1000 metros, na tela é realmente possível enganar o espectador comum. Podemos nunca saber se determinada cena foi feita em estúdio, pintura, chroma key ou locação. O estúdio de gravação e filmagem tem seu fundamento na caixa cênica italiana de formato mais barroco. E o cinema e a televisão, as artes cênicas da tela, utilizam o fundamento dos ingani e miracoli como ninguém. No estúdio, é como se trabalhássemos dentro do palco com as cortinas fechadas. A constante mudança de orientação do olho do espectador através do corte de cena, foco e enquadramento reorienta também a técnica de seus profissionais. No lugar de trabalhar em escala teatral, na qual os cenários têm que ser feitos por inteiro, no cinema pode-se trabalhar em escala fotográfica, podendo ser construídas apenas partes dos cenários, pois a câmera permite escolher o segmento dos atores e das cenas serem mostradas. No teatro, a geografia da dramaturgia deve ser igual à do desenho do cenário. Ou seja, o cenário sempre está por inteiro, mesmo que ele seja uma parte de um objeto. A realização cenográfica paulistana pode ser sintetizada tomando-se por referência 3 momentos históricos: os cenários de tecido e papel, a partir de 1911, os anos 40 e 50, marcados pela tridimensionalidade de sua produção, e os anos 60 e 70, com seu despojamento construtivo característico. Dos 3 momentos, o primeiro é o único que carrega em si a plenitude da tipologia da caixa cênica italiana, no que se refere aos sistemas de procedimentos cenográficos construtivos e operacionais. A chegada da terceira dimensão aos palcos do TBC nos anos 40 não foi capaz de preservar o sistema operacional da realização cenográfica na figura da maquinaria, já que o palco do teatro não era nem de perto um modelo de caixa cênica italiana. A mais promissora proposta cênica até o momento, com sua produção artística e sua estrutura técnica profissionalizada e reguladas por um aporte econômico sistemático, contribuiu principalmente para a modernização do sistema construtivo de realização cenográfica paulistana, a cenotécnica. A contundência necessária às encenações dos anos 60 e 70 pediu uma nova tipologia para o edifício teatral, cada vez mais distante daquele que foi o nosso ponto de partida. Na construção de uma nova proposta de encenação, utilizaram-se novas e particulares formas de ocupação do espaço cênico, cada uma delas adequada à sua obra, recursos e métodos. Essa contundência também exigiu a criação de uma cenografia mais simbólica, mais conceito e menos cenário, bem ilustrado pelas propostas do Oficina e do Arena.
Os sistemas operacional e construtivo, por sua vez, tomaram rumos diferentes. Por mais que durante a década de 80 mais teatros à italiana tenham surgido, o sistema operacional da Caixa Cênica Italiana, em sua plenitude, já não fazia parte do repertório dos técnicos que atuavam naquele momento, já que também as propostas de encenação paulistanas vieram ao longo das 2 décadas anteriores prescindindo desses recursos cênicos. O sistema construtivo, por sua vez, ocupou novos espaços, absorvido por outras mídias, como televisão e cinema. Os técnicos levaram consigo seus conhecimentos, adaptando-os na medida da necessidade e em conformidade com os novos ambientes. Isso nos conduz à impossibilidade de normatização de um sistema de procedimento operacional que seja comum à realização cenográfica contemporânea na cidade de São Paulo, o qual se deve ser repensado a cada nova montagem. Acreditamos que todos esses procedimentos, localizados em várias formas de manifestação cênica, comprovam a competência da realização cenográfica paulistana em responder prontamente aos mais diversos pedidos da encenação contemporânea, propondo soluções criativas e funcionais, embora não estejam sistematizadas em lugar nenhum. Seja esse lugar um espaço cúbico de encenação, seja um livro ou a cabeça de algum competente cenotécnico. Hoje, a realização cenográfica se encontra muito além da caixa cênica, sobretudo aquela italiana. Ela está disseminada por todos os espaços cênicos da cidade, exigindo que o artista e o profissional da área cenográfica permaneçam sempre atentos e em contato com seus pares, o que não invalida a necessidade de uma sistematização deste conhecimento adquirido através do melhor preparo de base dos nossos técnicos realizadores, que apenas pelo talento e pela perseverança suprem as lacunas de sua formação. Muito obrigada.